Olá para você que me vê agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um FTC Legacy Talks. Eu sou o Tomás Castilho, aqui no nosso encontro mensal no Futurum Group, na Arena do Futurum Group, Arena do Conhecimento, aqui no nosso querido estúdio, para receber alguém super legal, super interessante, com uma história muito bacana de dividir com a gente. Hoje não vai ser diferente. Hoje nós recebemos aqui a Manuela Curti, que é sócia e co-presidente do Grupo Europa. Tudo bom, Manuela? Como é que você está? Tudo ótimo. Tomás, obrigada aqui Quero agradecer, o convite, começar dizendo que é uma honra poder estar aqui, compartilhar um pouco, do que tem sido aí essa jornada, principalmente aí dos últimos 15 anos. E aqui também espero poder contribuir, né? Com certeza, com certeza. Muito bom te receber aqui. Manuela, fala um pouco pra gente o que a Europa faz, para quem não conhece. Eu conheço, assim, enfim, o pessoal vai reconhecer, muita gente vai reconhecer, mas tem muita gente que não conhece. O que faz a Europa? Tá certo. Bom, a Europa é uma empresa de 41 anos, pioneira em tratamento de água residencial, de ponto de uso. Então a gente nasce aí com essa ideia de levar água boa e segura 24 horas, para casa das pessoas. A gente é pioneiro nisso. E eu hoje, estou à frente do grupo, mas também tenho aí a oportunidade, e fico muito feliz de poder fazer parte do conselho do César, que hoje faz parte lá do ecossistema de inovação lá do Recife, que é o Centro de Estudos em Sistemas Avançados do Recife. E faço parte também do conselho da SDW, que é essa empresa de impacto social, socioambiental, que leva água potável para o semiárido. E tenho trabalhado com sucessores de empresas em momentos de sucessão. Então, acho que essa tem sido um pouco da minha jornada profissional. E a Europa é essa empresa que, além de ter sido pioneira, ainda é aí uma marca muito relevante para o seu segmento no que diz respeito a tratamento de água. E vamos começar com a primeira pergunta que você já tinha falado aqui antes da gente começar a gravar, que é a pergunta talvez a mais difícil aqui que nós temos reservada para você. Quem que é a Manuela Curti? Eu brinco, eu falo que essa pergunta assim, é sempre uma pergunta apoteótica, que a gente fica até meio paralisado, assim, porque de tempos em tempos a gente tem que se fazer essa pergunta, no nosso íntimo. A gente tá sempre mudando, então poderia responder uma resposta mais clássica, assim, vamos dizer, mais direta, do que eu trabalho, o que eu faço profissionalmente e tal. Mas eu acho que toda vez que eu me deparo com essa pergunta, eu fico assim, caramba, quem sou eu, como pessoa, E, enfim, eu acho sempre que a pessoa precede o profissional, Então, eu acho que hoje, quando eu vejo essa pergunta, tem uma coisa que não muda na minha resposta desde que eu comecei a responder essa pergunta, que eu me sinto uma curiosa, uma aprendiz e uma indignada com questões que envolvem justiça social, ou desigualdades, ou coisas assim. Então, eu acho que eu sou uma inconformada, talvez, sabe? Com coisas que eu entendo que não estão certas e tal. E me entendo sempre num lugar de agente de mudança, Então, acho que essas talvez sejam as coisas que não mudaram quando eu respondo essa pergunta, Então, acho que é isso. A Manuela é essa pessoa hoje, é uma pessoa apaixonada pela vida, uma pessoa apaixonada pela natureza, uma buscadora, uma pessoa que acredita nas pessoas, que gosta das pessoas, que acredita no desenvolvimento das pessoas e na transformação coletiva. Acho que essa sou eu. Excelente, excelente, Manuela, muito legal. E você tocou em pontos muito legais também na sua resposta, que nós vamos tratar, inclusive, nesse episódio, de como alguém como você, uma executiva que utiliza a sua empresa também como plataforma para responder a questões muito relevantes relacionadas ao ambiental, ao social. Vamos chegar nesse ponto. Mas antes de tudo, a gente precisa falar um pouco lá do começo da sua história, como você chegou, então, ao Grupo Europa. Você teve uma mudança de paradigma total na sua vida naquele momento, Você assumiu, então, o papel de liderança aos 26 anos, que realmente não é algo comum de se ver, assumir a liderança de uma empresa que era do seu pai, e você não tinha uma preparação formal naquele momento, Conta um pouco pra gente como é que foi esse processo.
Olha, acho que primeira coisa, assim, o susto, né? Foi um susto para todo mundo. E eu acho que a primeira dimensão é como é que a gente lida com os sustos na nossa vida, né? Com as surpresas, com aquilo que não está programado, com aquilo que a gente não espera, né? E o inesperado, ele pode ser paralisante, né? Mas eu acho que naquele momento, assim, eu tive uma reação de coragem, sabe? De enfrentamento, de seguir, né? Uhum. Porque eu tinha uma ideia, assim, eu tive uma convivência com meu pai muito restrita até os 15 anos, que foi quando ele contraiu o primeiro câncer dele. Eu tinha 15 anos, ele tinha 53. E aí eu acho que a minha relação mudou muito com meu pai a partir dali. E eu acho que quando ele veio a falecer, me veio muito uma coisa assim de tipo, putz, o meu pai estar longe esse período, ele não conviver com a família dele, devia estar construindo alguma coisa muito importante, muito especial. E no final do dia também, eu pensei, caramba, tudo que a gente tem veio disso, né? Então, e depois mais pra frente eu fui entender a relação, quando toda vez que a gente toma uma decisão, tem ônus e bônus, a gente ganha e perde, né? Uhum. Então, naquele momento que ele escolheu estar lá, não dava pra ele estar lá e cá, né? Não dava pra tipo, nossa, eu sou o melhor pai do mundo, mais presente e também faço uma empresa acontecer do zero, né? Então, eu acho que esse entendimento, essa compreensão nesse momento me impulsionou muito a não deixar a peteca cair, sabe? Falei assim, cara, não podemos deixar perder isso que foi construído, porque teve um custo para mim, né, como filha naquele momento, mas esse entendimento me fez ter força para entender que eu poderia não saber o que seria o próximo passo, mas que o próximo passo teria que ser dado. É isso. Então eu acho que eu me coloquei muito nesse lugar a serviço da continuidade, né? Então, nessa responsabilidade da continuidade, sem ter ainda a visibilidade estratégica, né? A certeza de como conduzir ou para onde ir, Sim. mas confiando que a gente não podia parar e não podia deixar perder o que tinha sido construído. Então, essa era a única certeza que eu tinha. Depois eu fui elaborando e fiz alguns combinados, assim, sabe? Eu acho que o primeiro combinado é nunca mais essa empresa vai passar por isso, né? Então, o compromisso com a continuidade é um compromisso com as pessoas, é um compromisso com legado, pode ser, né? Mas eu acho que uma marca, quando ela se torna grande, ela deixa de ser só do fundador ou só da família proprietária ou dos sócios, enfim, e ela passa a ser dos colaboradores, dos fornecedores, dos clientes, do mercado, né? Então, a responsabilidade é muito maior, né? Então, esse era um compromisso. Então, nunca mais passaremos por isso. Essa empresa tem que andar para além de quem estiver aqui tocando, né? O segundo compromisso é, tipo, acordar todos os dias para fazer algo que eu entenda que tenha sentido para mim e para onde eu tô indo, para o lugar que eu tô indo, para o que eu tô fazendo, para o mundo, sabe? Então, eu nunca... Para mim, sempre foi muito difícil a ideia de eu vou acordar e eu vou colocar minha vida e vou colocar o meu tempo a serviço de algo que eu não entendo o que eu estou fazendo ali, sabe? Então, eu tenho muita dificuldade de entender o trabalho desconectado das minhas crenças pessoais, assim. Então, eu acho que esse lugar da integração, para mim, sempre foi um lugar muito importante. Uhum. Então, eu acho que são essas coisas, assim, que me impulsionaram naquele momento. Poxa, isso me faz pensar em conexões muito claras com a sua carreira hoje, ao ler, conhecer um pouco do que você faz e dos elementos que lhe são importantes, né? Esse seu comportamento de entender que a perenidade de uma empresa, ela não é necessariamente apenas o resultado do negócio, mas todas as pessoas que são influenciadas positivamente por ela, eu acho que é um elemento que é crucial para se entender o que é o impacto positivo de uma organização, né? Muito, muito bonito ouvir isso, você falando disso, né? No momento em que você precisa, você olha e decide assumir esse papel, entendendo que existe esse eco que a empresa gera na vida das pessoas, seja os colaboradores, seja a própria família, né? Que constituiu a sua família a partir desse trabalho. E a gente vai voltar nesse ponto, né? Eu acho que a gente já começou falando muito da construção de legado aqui, isso é muito, muito legal. Mas eu queria muito, ainda a gente com os pés aqui nessa mudança de status quo na sua vida, como é que foi
a relação com os seus pares, colaboradores, como é que eles aceitaram ou não a sua chegada, como é que eles viram a sua chegada lá como líder? Sim. Aí dando um pouco de contexto, né? Então, assim, a empresa... Quando isso aconteceu, a empresa tinha 26 anos. A empresa tem a minha idade, né? E ela não estava estruturada ou preparada, né? Não tinha um processo, né, claro para isso. Então, foi um susto, foi um choque, foi uma ruptura, se a gente puder dizer assim, né? Não só por conta da morte, né, da partida do meu pai, mas também por conta da partida do meu irmão, 6 meses antes do meu pai, né? Então, que era... esse meu irmão ele tem, né? Tem 4 anos a mais que eu. E ele faleceu 6 meses antes do meu pai. Então, ele era a pessoa que tinha o nome do meu pai, que tinha passado por vários departamentos da empresa, que já estava lá muito mais ambientado do que eu. E eu acho que o que deixou essa história ainda mais dura, assim, o processo, foi... Morre o sucessor, né? Pessoa mais preparada, e depois de 6 meses morre o principal fundador, presidente, a pessoa que tocava o negócio e tal. Então, isso gerou nas pessoas muito medo, muita insegurança, muita desconfiança. E você pode imaginar que o medo, a desconfiança, a insegurança em um indivíduo já é bastante difícil de lidar, né? Assim, é algo... É um grande desafio individual. Imagina isso coletivamente, né? Imagina a força que isso ganha, né? Então, eu chego nesse ambiente, que era um ambiente duríssimo, né? E eu também tinha os meus temas, né? Eu também tinha que endereçar emocionalmente, né, esse tema. Então, nesse momento, assim, acho que teve uma resistência natural, né? Porque quando você tem medo de alguma coisa, você desconfia, você, né, passa atrás. Então, tinha uma desconfiança, uma resistência. E posso até dizer, assim, um período até de estagnação nesse sentido, né? E agora? Essa pergunta, putz, mas e agora? O que vai ser agora? E eu acho que o que fez a diferença para mim foi compreender que o que eu estava vivendo naquele momento com as pessoas não tinha a ver comigo, entende? Não era pessoal, tipo, nossa, é porque é ela. Obviamente que o fato de eu ser filha, de eu ser jovem, de eu ser advogada, de eu não estar no negócio há muito tempo, a história do filho do dono também, que não tem o mérito, que não construiu, tudo isso junto, de ser mulher, tudo isso junto, obviamente, ajuda, contribui para que a coisa não seja tão simples também para lidar. Mas eu procurei acreditar numa narrativa, e eu acho que isso é muito importante na nossa vida, sabe? A gente tem esse livre-arbítrio das narrativas que a gente escolhe acreditar, né? E isso molda a nossa vida, né? Então, eu escolhi acreditar que aquelas pessoas sentiam uma dor similar à que eu sentia, no sentido, assim, meu pai era um líder carismático, um líder centralizador, um líder muito presente, ele era a empresa, ele era a cultura personificada, né? No momento que ele deixa de existir, as pessoas também, de alguma forma, perderam o pai, né? Entre aspas. Sim. Perderam o grande líder, o cara que dá o norte, o cara que decide, o cara que traz a confiança, o cara que resolve, né? Então, estávamos todos ali, de alguma maneira, sentindo aquela perda, vivendo aquele luto conjuntamente, coletivamente. Eu acho que o que fez muito a diferença para mim foi entender isso, foi compreender que não era... a história não era comigo. Mas que eu teria ali uma jornada de muita paciência, de muita humildade. Eu acho que foi um processo para mim que me exigiu muito nesse sentido, né? Perguntar muito, aprender a escutar muito, aprender a respeitar o diferente, aprender a ser julgada, né? E buscar não ser reativa. No começo eu era reativa, né? Então eu era muito jovem. Então a própria maturidade não me ajudava, né, nesse processo. Então eu acho que eu tive uma aceleração de maturidade, né? Aí, sei lá, nos primeiros 5 anos, assim, foi duríssimo para todo mundo. Sim. Mas, assim, eu acho que o tempo, ele é um fator crucial para esses processos de mudança, para o processo de mudança que eu vivi, né? Da forma como foi. O tempo e o trabalho,
né? Óbvio que o tempo sozinho não resolve, né? Mas é o tempo junto com a intenção de mudar, de resolver, de endereçar, sabe? Então, eu nunca parei de trabalhar, né? Às vezes eu chegava em casa devastada, lava o rosto, respira fundo, segue, trabalha. Tira as distrações, segue, trabalha. E eu acho que é isso que eu aprendi, sabe? Seguir e trabalhar e ter clara a visão de para onde tá indo, né? Isso. E nesse momento em que você estava vivendo ironicamente, esse batismo de fogo, uma empresa que trabalha com água e você estava numa situação tão desafiadora quanto essa, você pensou em desistir em algum momento, assim, jogar as coisas pro alto e fazer alguma outra coisa? Eu brinco, né, que quando perguntam isso para qualquer empreendedor, os que falam a verdade, daqueles que não falam a verdade, assim, que eu acho que é natural quando você está num ambiente muito hostil, né, vamos dizer assim, que te desafia muito, né? É natural você pensar isso. Né? E não é só natural, como eu acho que é saudável também, sabe? Porque, no fundo, quando você pensa em desistir, não vem só o pensamento da desistência. Quando você pensa em desistir, você começa a pensar assim, nossa, qual é a dor que vai parar de doer? Né? Então, eu acho que o remédio é desistir. Mas logo em seguida, você fala, tá bom, eu vou acabar com essa dor, mas vou gerar qual outras, né? Assim, então, eu acho que... sim, eu já tive esses pensamentos. Obviamente que tem fases que você pensa mais, fases que você pensa menos. Mas eu acho que empreender no Brasil tem muitos altos e baixos, tem muita instabilidade. Eu acho que é humano sentir isso. Eu acho que faz parte do jogo, sabe? Eu acho que toda vez que você pensa em desistir e não desiste, você se fortalece, sabe? Você cresce, você passa, você entende e você reafirma, sabe? Eu não tô dizendo aqui que não tenham momentos que, de fato, você tenha que desistir. Porque eu acho que também faz parte do jogo e da sabedoria você decidir sair ou abrir mão. Então, acho que isso também faz parte do processo. Mas eu acho que o cuidado que a gente tem que ter no ambiente que a gente vive de negócio, que é intenso, é não fazer isso por impulso, não fazer isso por medo. Eu sempre busco tomar as minhas decisões norteada por algo que eu estou buscando e não por algo que eu estou fugindo. Sim. Né? Então, acho que esse é o ponto para mim. Muito bom. Vamos voltar aqui nesse momento que você estava falando da construção, desses primeiros passos em que você chega, então, para ocupar os passos o lugar do seu pai. Né? E a gente está falando num momento que você faz parte de uma sucessão que não teve um processo de sucessão. Né? A gente fala um dos temas até, inclusive, muito caros a empresas, principalmente empresas familiares, e às vezes é um momento delicado, às vezes existem certos elementos, certos detalhes, idiosincrasias familiares que precisam de tratativas muito claras, e você não teve o privilégio de fazer isso. Como que você lembra daquele período de... Eu estou passando por um processo de sucessão familiar, mas assim, eu não estou tendo apoio nenhum nesse sentido. Como é que foi para você esse momento? Sabe que eu te ouvindo agora nessa pergunta, teve uma frase que me pegou, que é ocupar o lugar do seu pai. E eu acho que essa foi uma pegadinha que eu caí. Eu acho que a pegadinha do processo sucessório é você achar que você vai ocupar o lugar de alguém. E eu fiquei algum tempo nisso, tentando ser algo que eu não era. Tentando corresponder a expectativas e projeções das pessoas que queriam ver o meu pai ali, mas não viam. E isso é absolutamente violento, né? E eu acho que toda vez que a gente permite que isso venha de fora, porque muitas vezes as pessoas fazem isso inconscientemente, não tem a intenção de, né? Mas fazem. E toda vez que a gente tem a leitura disso, a gente permite isso e a gente se molda. Problema. Porque eu nunca vou ser meu pai. Eu sou a Manuela. E eu acho que o desafio num processo como esse, de transição, é você conseguir conquistar o espaço da Manuela, né? Assim, como é que a Manuela cabe aqui? A Manuela precisa caber aqui. Vocês estão querendo ver ali o Dácio, né, que é meu pai? Não vai ser possível.
Eu, como filha, no limite, carrego uma série de valores dele que estão aqui na empresa e que eu vou compartilhar disso. Isso vai ajudar o processo. Contribui, né? Acelera. Mas eu acho que a minha jornada e a jornada de qualquer pessoa que chega, né, novo num lugar e precisa assumir um lugar, é entender que cada um faz a sua história, cada um dá a sua contribuição, na medida que é possível, dentro do seu melhor, entendendo que você tem que caber naquele lugar. O problema é quando você chega num lugar e você... E eu tive esse momento também, teve um momento que eu falei, caramba, cara, eu preciso existir aqui como Manuela. Eu preciso caber. E se essa estrutura aqui está resistindo a ponto de me expurgar daqui porque eles querem continuar com o que era, eu vou ter que tomar atitudes aqui de mudança diferentes. Eu preciso mudar minha postura. E aí o meu aprendizado foi, quando eu mudo a minha postura, eu mudo o ambiente ao meu entorno. Mas é uma mudança que precisa vir de um lugar íntimo, porque você tem que sustentar aquilo, entendeu? No tempo. Então, eu acho que quando eu entendi que o processo sucessório, na experiência que eu tive, ele foi muito importante para mim, uma jornada de autoconhecimento profundo, para entender o que eu estava vivendo, o que estava acontecendo no contexto, o que eu era capaz, o que eu queria, o que era possível, onde eu ia encontrar as saídas. Então, eu tive muito apoio, no sentido de... Eu tive muita gente que me ajudou, muita gente que me deu a mão, muita gente. E aí eu tô falando, assim, alguns colaboradores, alguns parceiros de negócio, assim, tiveram pessoas importantes aí nesse processo. Então, por que deu tudo certo? Por que eu tô aqui contando essa história hoje? Eu acho que foi uma empresa muito bem construída, um modelo sólido, com valores claros, com visão clara. Então, acho que o trabalho foi muito bem feito. Os primeiros 25 anos muito bem construídos. O alicerce está forte. 2, eu acho que as pessoas eram muito engajadas com o que faziam, né? E queriam que desse certo, né? Embora muitas resistências existissem, né? 3, eu acho que eu tive um papel importante na transição para dizer nós vamos seguir. Se alguém precisa falar que nós vamos continuar. Não sabemos como, mas vamos continuar. Então, essa certeza, a firmeza da continuidade, né? E, cara, tantas pessoas que foram surgindo no caminho para contribuir no processo, né? E foram várias. E tiveram algumas pessoas, eu falo que são os amigos da Europa, né? Os anjos que surgiram na minha vida, alguns de fora do negócio, né? Então, e que hoje eu compartilho sempre que... Eles fazem parte mesmo, sabe, do processo. Então, eu acho que foi um processo não estruturado, não trivial, mas houve um processo, houve uma busca, né? E eu fui muito atrás disso. Então, eu acho que também eu aprendi muito a pedir ajuda. Acho que muitas vezes a gente não sabe pedir ajuda, sabe? E as pessoas não vão se solidarizar, olhar e falar assim, nossa, eu tô te oferecendo ajuda de graça. Não, você tem que ir lá pedir, sabe? Então, processo de humildade que eu tava falando, né? De você olhar, quantas vezes olhar e pro colaborador mesmo e falar, escuta, eu não conheço isso, me ensina. Tô chegando, você sabe mais. Isso, no paradigma de liderança antigo, é tipo, cara, o líder ele tem que saber tudo, ele tem que ter todas as respostas. Como assim ele vai falar que não sabe? Eu tô fugindo da pergunta, né? Desculpa. Não, de maneira alguma. De maneira alguma, porque você foi falando... Fugir do tema, Não, você foi falando e eu fui pensando em alguns outros pontos, né? A gente tá falando aqui de um processo empírico de sucessão. Você viveu sem um manual de instruções, né? E aí eu acho que a lição que você... tá podendo nos oferecer aqui quando você faz parte de um processo sucessório, não existe um manual. A empresa que foi construída até ali, ela pode te dar referências, pode te dar valores, mas acaba sendo uma tábula rasa que você vai precisar trazer as suas assinaturas, o seu jeito, o seu pensamento para dar continuidade àquele negócio, né? E eu acho isso sensacional, isso que você está falando, porque você hoje é uma palestrante de sucessão, né? E talvez seja única nesse sentido, de poder ter passado por um processo tão único quanto o seu. Eu queria saber quais são as bases do que você fala para as pessoas, e que você passa, que você ensina sobre essa sua experiência de sucessão, que pode ser talvez única ou que pode ser, de alguma maneira, dificilmente vivenciada por outras pessoas. Mas queria saber quais as bases do seu ensinamento de sucessão para as pessoas.
Sabe o que é engraçado? Eu acho que as consultorias, os processos que existem, se a gente tivesse feito isso preventivamente, vamos dizer assim, se a gente tivesse pensado nisso antes, tal, a gente teria mitigado muitos riscos do que a gente viveu, né? E eu sempre falo isso para as pessoas, gente, a pessoa pergunta assim, e o processo sucessório, tal, quando começou? Eu falei, gente, eu acho que quando eu nasci começou o processo sucessório, porque você conviver com o empreendedor, com o fundador, já é em si, em casa, uma preparação, porque você você ouve sobre o negócio no almoço, no jantar, tipo, existe ali um ambiente que vai te dando ferramentas que contribuem no processo. Por outro lado, eu acho que a gente tem que ter a percepção, a flexibilidade de entender que não existe receita de bolo. Entendeu? Assim, você pode ter um método, você pode ter um guia, né? Mas qual é a medida da adaptação que você vai ter que fazer para uma ocasião ou para outra ocasião? Porque a organização é feita de gente e nós somos diferentes, né? Nós somos únicos. E então eu acho que quando a gente tem essa compreensão de fazer uma sucessão engajadora, que quem esteja à frente do negócio acredite no negócio, queira estar lá, opte por estar lá, a dimensão humana não pode ser descartada, ela tem que ser considerada. E aí você não tem uma regra, né? Então, o que eu falo nessas palestras, assim, eu geralmente conto o que aconteceu, conto a história do que aconteceu como pano de fundo e vou trazendo os principais aprendizados que eu tive a partir do que eu vivi. E o que eu tenho percebido, né, nessas ocasiões é que as pessoas que escutam, quando elas estão escutando, elas estão ali entrando na minha história, mas ao mesmo tempo elas estão entrando na história delas. Elas estão criando uma conexão com a realidade delas. Então elas vão falando, putz, isso daqui é parecido, acontece parecido lá. Nossa, isso daqui, então... E aí, durante a palestra, eu vou trazendo esses aprendizados e a pessoa vai entendendo como é que isso é no mundo dela. Que não necessariamente é exatamente igual foi no meu mundo, sabe? Então, Sim. Eu acho que rola uma troca importante. Então, eu vou dizer algumas coisas aqui que... São muitas, tá? Assim, eu pensei algumas aqui, que é o seguinte. Ônus e bônus. Toda decisão carrega ônus e bônus, né? E às vezes a gente só vê o bônus. Nossa, isso daqui é o caminho, isso aqui é incrível, tá? Se você não tá vendo o ônus, é uma questão de tempo. Daqui a pouquinho aparece, né? Mas, assim, não é porque você não mapeou que não existe, né? E nem tudo é só ônus também, né? Muitas vezes acontece alguma coisa horrorosa, você fala, puta, aconteceu isso e agora, tal, não sei o quê. E de repente, um pouco mais na frente, acontece uma coisa muito boa, só porque aquilo de ruim tinha acontecido. Então, acho que tem um aprendizado, assim, quantas coisas já aconteceram pra mim, assim, deu errado pra dar certo. Se não tivesse dado errado antes, não daria certo depois. Então, eu acho que desenvolver esta confiança de que tudo vai ter ônus e bônus é importante. E que a gente nem sempre vai conseguir ver tudo. Tem coisas ocultas, né? E se a gente não está conseguindo ver, é porque a gente não está pronto para ver. Não tem maturidade para ver. Ou não está querendo enxergar. Tem muito mais a ver com o processo nosso do que com o processo da coisa em si, sabe? Então, eu acho que esse foi um aprendizado. Eu acho que o aprendizado de sair de casa bem para conseguir fazer o bem, né? Desde criancinha, meu pai falava assim, se você não tá bem, não saia de casa. E ele dizia assim, sabe por quê? A gente tem que sair para espalhar coisa boa. Se você tá com um problema, o problema é seu. E se você não lida com isso, você espalha o seu problema para os outros. E os outros não têm nada a ver com o seu problema. Assim, cuida da sua vida. Cuide de você. Então, eu acho que isso é algo muito importante, principalmente, acho que para todos, tá? Mas eu acho que principalmente quem está em posição de liderança, né? Então, acho que essa autorresponsabilidade de se cuidar para conseguir cuidar do negócio, cuidar das pessoas é importante. Cara, eu acho que a adaptabilidade real, né? A gente ouve eu falar muito de adaptabilidade. Tem que ser adaptável, tem que adaptar. Puta, mas daí na realidade é duro, né? É difícil. Falar é bonito, a gente vê nas palestras, é isso aí, vamos adaptar. Mas aí no dia a dia
né? Então, assim, eu acho que a adaptabilidade real é importante. Então, você tá disposto a se deslocar, sabe? Disposto a mudar, aberto, né? Eu acho que a escuta, a história, né? Isso aqui é muito clichê, né? Ah, você tem dois ouvidos e uma boca. É bem clichê, né? Mas a escuta é rara. Mas os clichês são as grandes verdades, né? Grandes verdades. E assim, e a escuta é uma coisa muito rara. Eu acho que tem duas coisas muito raras: a escuta e a curiosidade, né? O outro estar realmente interessado no que você pensa. E ficar quieto ouvindo. Sem querer dizer o que ele pensa pra você antes de você concluir a frase, sabe? Então, eu sinto também que quando a gente consegue ter uma relação de curiosidade genuína pelo outro, uma escuta que busca o não julgamento, né? A gente está muito treinado a julgar, né? Então é difícil não julgar, mas você se colocar no lugar de observador e, tipo, tentar compreender o que eu tô falando a partir da perspectiva dele, não da sua, né? Sem julgar e tal. E lógico, depois contrapor, dialogar. Então eu acho que a gente tá perdendo a prática do diálogo, sabe? Eu acredito muito no diálogo. Eu acho que as construções, elas nascem disso, do ponto contra ponto e tal. Cara, trabalho e disciplina, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, putz, redes sociais fazem a gente acreditar em mágicas, né? Em coisas que são fantásticas, né? E eu não... Eu acredito em trabalho e disciplina, cara. Acredito em construção, acredito no pequeno bem feito todo dia, sabe? Tipo, eu acho que é isso, assim, parar de acreditar em bala de prata, em mágica, em coelho da cartola, em... Não, tipo, cara, e ficar bem com isso, sabe? Ficar bem com isso. E aí, eu acho que a última aqui para finalizar, que eu acho que é um grande aprendizado que eu tive, assim, eu tive a oportunidade, para mim foi um grande privilégio, né, de ter conseguido conviver com meu pai aqueles 6 meses depois da passagem do meu irmão e antes da passagem dele, foram 6 meses, né, e eu fiquei muito próxima dele. E foi uma grande oportunidade, porque sabe quando você fala assim, putz, essa pessoa, ela tá pra ir, eu não sei quanto, mas ela já tá, sabe assim? Então você quer aproveitar, você quer ficar ali cada minuto, você quer ouvir, você quer perguntar, né? E aí eu me lembro um dia, e ele teve vários cânceres, tal, já tava de cama e tal, e eu perguntei pra ele assim, eu falei, de madrugada, eu falei, ô pai, você não... Eu nunca vi você reclamar de dor, né? Nunca vi você reclamar de dor. Eu já fiz tanta cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Você não sente dor? E daí eu lembro que ele deu uma risadinha assim e falou assim pra mim, minha filha, os nossos monstros vivem na nossa cabeça. Se a gente alimenta, eles crescem. Ele falou, é lógico que eu sinto dor, mas eu procuro não ficar falando disso. Porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tô com o tratamento, eu tô com as coisas que eu tenho que fazer. Eu ficar falando disso pra vocês não vai adiantar pra mim. Na verdade, só vai fazer isso crescer dentro de mim. Então, busca a saída para as coisas e trabalha. E faz o que tem que fazer. E tenta não superdimensionar as coisas, sabe? Então, eu acho também que o discernimento que a gente tem que ter na nossa vida, isso foi um aprendizado também, é muito importante. Principalmente quando você é jovem, há uma tendência de ver as coisas assim numa intensidade muito maior, né? Com uma coisa... Então, cara, dá o tamanho que a coisa tem. E olha pra ela com coragem e resolve. Vamos falar agora, Manuela. Agora você já estando na empresa como líder, queria falar de estilo de liderança. Aí eu queria saber de você em que medida que a sua visão de negócio ela vai de encontro com o que o seu pai construiu na carreira e em que medida ela colide com o que o seu pai construiu na carreira. Eu acho que a gente converge muito quando a gente olha para as pessoas, né? Então, meu pai era um grande vendedor, mas sobretudo um grande treinador, né? Ele ensinou muita gente a vender, a crescer, fazer negócios e tal. Então, eu acho que a gente converge porque a gente quer gerar valor na vida das pessoas, né? Então, acho que a busca é a mesma nesse sentido. Uhum. E eu acho que a gente diverge em estilo no que diz respeito
Meu pai era um cara muito centralizador, né? Então, um pouco naquele modelo que eu até arrisco dizer que uma boa parte dos líderes da década de 80 tinham esse estilo, talvez não fosse só ele. Acho que o fato dele ter sido um empreendedor, o cara que começou o negócio também tem um peso nisso, né? Porque o cara... Sim. Então, ele era mais centralizador, né? E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, tipo, vai, tem que fazer. Tipo, realiza, né? E não fica pensando muito, faz, né? Então... E aí eu acho que eu já venho com uma outra visão, porque é um outro momento do negócio, porque eu sou uma outra pessoa, tenho uma outra característica, e porque eu acho que a gente está vivendo um momento de mundo diferente também, que requer a gente ter uma visão diferente de liderança, né? E aí um pouco entra, lá no início eu estava falando desse paradigma da liderança. O que é um líder, né? Então, hoje a gente fala que, bom, um líder moderno é o quê? É o líder que escuta, é o líder que dialoga, é o líder participativo, tá bom, mas ele funciona? A gente está pronto para esse líder, né? Porque é o seguinte, o líder que é curioso, que pergunta, que quer participação, ele quer saber o que você pensa. Você está pronto para falar o que você pensa? Você consegue fundamentar? Você banca a participação? Porque tem responsabilidade, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um processo de mudança de comportamento ainda, dentro das organizações. A gente fala que quer muitas coisas que talvez a gente não esteja preparado ainda para assumir no dia a dia, mas é um processo que eu acho que a gente está vivendo. Então, eu já venho com uma visão de que a gente precisa ter uma condução, uma gestão mais participativa, talvez uma gestão mais horizontal. Não que a hierarquia não faça sentido, eu acho que ela faz sentido, eu acho que ela é instrumental, acho que ela é importante para a gente ter um processo de decisão que aconteça, né? E que chegue no responsável. Eu acho que está tudo certo. O ponto para mim é o funcionamento participativo. Para mim, ele tem muita importância, porque eu acho que a gente consegue gerar mais valor. Eu acho que a gente consegue ter mais percepções, e aí a gente já entra, por exemplo, no tema da diversidade. Eu falo assim, empresas mais diversas. Cara, é uma necessidade para um mundo mais complexo, para decisões mais complexas, ter mais percepções diferentes de mundo, experiências diferentes de mundo que se complementam, né? Então, quando você começa a trabalhar com perspectivas mais diversas, você precisa ter espaço para que elas possam falar, porque senão também você vai ter lá só para dizer que você tem. Com certeza. Então tá bom, eu tenho 50% de mulheres, mas a mulher fala. Eu tenho 50% de negros, mas eles estão na liderança, eles falam, eles participam, como é que é? São ouvidos? São considerados? Então, eu acho que são coisas que não estão dissociadas, são coisas integradas, né? Então, eu acho que o principal é essa abertura ao diálogo, né? E a horizontalização e mais um estímulo à participação maior. Como é que você fez para gerir essa abertura ao diálogo, também pensando na firmeza estratégica e na importância da tomada de decisão, muitas vezes necessariamente ser rápida para responder algum problema? Como é que você equilibrou esses dois pratos? Como é que você aprende a andar de bicicleta? Caindo. Isso, cara, você precisa montar a bicicleta, pedalar, cair, levantar, entender como funciona. Eu acho que o processo é o mesmo, entendeu? Assim, eu tava falando do processo de sucessão empírico, é isso aí, entendeu? Então, assim, putz, às vezes você olha e fala, dialogamos demais aqui e estamos precisando de mais pulso. Sim. Tem momentos, eu falo assim, não dá pra gente dialogar muito aqui. Aqui a gente precisa de time, precisa decidir, precisa fazer. E eu acho que o ponto aqui, o cuidado que é importante é as pessoas compreenderem essa dança, né? Esse fluxo, sabe? Então, primeiro, a liderança conseguir lidar com isso, entender essa dinâmica do timing, das coisas, das necessidades que se apresentam, né? E os colaboradores também entenderem que vez vai ser desse jeito, vez vai ser outro jeito, tá? Mas eu acho que é um aprendizado constante esse, tá? E eu acho que isso também, o que faz muita diferença é como você monta o time, né? Então, com os perfis, né, que estão ali. Então, isso faz... isso não tá só na minha pessoa, né? Tá assim, bom, então... Como é que são os estilos e os perfis? Como que a gente compõe esse time que vai trabalhar junto? Então, tem pessoas que vão conseguir ter mais habilidade social e vão trazer mais e vão ouvir mais, e tem pessoas que não. Tem pessoas que são mais orientadas, execução, agora, não sei o quê. Coloca junto, para trabalhar junto, para se desenvolver junto. Então, um ajuda o outro, né?
eu acho que até depois a gente vai passar por uma pergunta dessa mais lá pro final, mas eu tô vivendo uma experiência agora, muito nova, como co-CEO, que tem sido incrível. E depois eu acho que quando eu for falar disso, a gente pode falar dessa história Muito do bem. balanço. Legal, excelente. Antes da gente seguir para esse lado, eu queria também falar sobre o fato de você ter adotado práticas socioambientais também na Europa. Como é que foi como é que foi essa adoção? Fala pra gente algumas ações que vocês realizaram. Olha, a gente começa, né, com essa ideia, porque a gente fala, nossa, o que a gente faz aqui como core, né, business, como entrega de valor para as pessoas, é entregar uma água segura, né? Putz, e a gente lida com o processo de transformação dessa água, né? E água é tudo, né? Assim, água é vida, né? No sentido mais amplo e tal. E a gente, então, começa a olhar para a nossa responsabilidade e o que mais a gente pode fazer, né? Então, a gente fala, bom, a gente fez um trabalho importante de propósito, desenvolvimento de propósito, então, cuidar da água para transformar vidas, né? O que significa isso na prática quando a gente olha para dentro do nosso negócio, né? E a gente começou a olhar para os nossos processos e para o que a gente faz com esse olhar, né? Bom, hoje o nosso produto ele já é uma prática sustentável, né? Então, assim, um consumidor que escolhe deixar de beber água mineral para ter um purificador de água na sua casa já está tendo uma atitude sustentável. Ponto. Por quê? Porque ele vai gerar menos resíduo no planeta, né? Legal. Tá, mas aí o que mais a gente pode fazer? Vamos olhar então para os nossos testes internos, para os nossos processos. Dá para a gente reduzir, por exemplo, a quantidade de água que a gente usa? Dá, vamos reduzir. Então, vamos fazer circuitos fechados, internos, de teste e tal, beleza. Vamos olhar para os nossos resíduos, nossas embalagens. Transformamos a nossa cadeia de embalagens, né? Então, fomos tirando o isopor, mudando por calço de papelão, fomos mudando... A gente tinha as caixas, né, coloridas, tal, que é um resíduo mais complexo, plástico, não sei o quê. Tira, né? Vamos deixar tudo o papelão com uma tinta à base de água para ser uma embalagem 100% reciclável. Vamos pensar nos nossos elementos filtrantes, né? Que quem tem purificador, né, filtro em casa, troca a parte de dentro ali, né? A peça de dentro, o elemento filtrante. Tá bom. O consumidor começa a perguntar para a gente onde é que eu jogo isso? Né? Então, a gente tem pontos de coleta em São Paulo. Então, a gente tem um programa que chama Destino Consciente para fazer essa logística reversa das peças. Então, a gente começa a repensar a maneira de fazer as coisas, né? A gente tira antigamente, a gente tinha nos nossos produtos lá o cromo, não sei o quê, tal. A gente começa a tirar isso, né? E, enfim, então, eu acho que foi um processo importante para a cadeia. E depois a gente começa a olhar para uma neutralização de carbono. Então, acho que o primeiro olhar foi como a gente reduz a nossa pegada. Mapeia processo, vamos melhorar tudo que dá. Depois vamos compensar. Então, a gente tem o processo de compensação das nossas operações fabris. A gente tem o processo de compensação, o frete neutro do nosso e-commerce. Então... E assim a gente vai fazendo, entendeu? Então, essas são as nossas práticas que eu acho que elas ainda estão, né? É uma jornada, né? Estão em desenvolvimento. Os materiais que a gente escolhe usar. Então, eu sempre acreditei no tema da sustentabilidade como algo transversal dentro do negócio. Sim. E eu sempre fiquei muito incomodada de ter, vamos ter uma área que cuida disso. Não, todo mundo vai cuidar disso. Então, isso faz parte da tomada de decisão. Então, a gente discute isso. Então, reunião de projeto, reunião de produto, tá bom. Qual é o material que vai usar? Por quê? Vai durar mais? Vai durar menos? O que faz com esse material depois? Recicla? Não recicla? Volta? Não volta? Então, eu acho que hoje a gente tem um processo mais... integrado, sabe? Dessa visão sustentável com o negócio. Sim. Eu acho que, para além disso, né, a gente avançou bastante no tema da diversidade também, né? Acho que esse é diversidade e inclusão no final, né? Porque quando eu cheguei, a gente tinha pouquíssima diversidade, né? Hoje, engraçado que outro dia eu entrei na sala, só tinha homem, porque a gente estava fazendo o Dia dos Pais, né? Aí eu tomei um susto, assim, eu brinquei com eles, falei, nossa, quanto homem! Você fazia tempo que eu não via tanto homem sozinho na sala. O pessoal deu risada, mas
Sim, tem sido recorrente a gente ver meio a meio, sabe? Tipo, pelo menos de homens e mulheres e tal. Então, lógico, tem muito para fazer ainda, né? Tem inclusão de tudo, né? De todos os gêneros, inclusão social, todas as inclusões. Acho que a gente está no processo. Acho que uma vez que você começa a jornada e que você compreende a importância disso e você faz no dia a dia, é isso que tem que acontecer. E não fazer, eu vou fazer para ter o indicador. Tá, não, você tem que fazer para valer. Também vai ter o indicador, é uma consequência, mas tem que ser para valer. Falando de business agora, então, eu sou de uma época que a Europa era top of mind de purificadores de água, era criança, sabe? Então era um nome que as pessoas falavam. Hoje a gente está falando de um mercado diferente, hoje você tem outros players, né? Indica até que houve um crescimento desse mercado. Como é que você avalia essa mudança de cenário do Grupo Europa agora com outros players, outras questões de inovação? Como é que você avalia pra gente? Sim. É engraçado, porque me perguntaram isso alguns anos atrás, logo que eu assumi a empresa. Como é que é o Whirlpool, Electrolux e tal. E eu lembro que eu respondi a mesma coisa que eu vou te responder agora. Sim. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tá? Eu acho que o mercado de água é um mercado gigantesco. A gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que a entrada deles é mais, na minha visão, é mais positiva do que negativa, porque alarga o setor, porque a coisa cresce mais rápido. Então, acho que tem espaço para todo mundo, que tem posicionamentos diferentes também, modelos de negócio diferentes. O Brasil é gigantesco, com consumidores diferentes, com desafio de água diferente, inclusive, entendeu? Então, eu acho que, para mim, isso é uma oportunidade, uma boa notícia nesse sentido. E acho que sobe a barra, entendeu? Acho que é assim, bom, a gente tem que estar sempre se reinventando, sempre buscando fazer melhor. Isso é ótimo, né? Então, acho que é por aí, que é assim que eu vejo, assim, acho que o nosso mercado cresce, né? Hoje, por exemplo, a gente tem 50% dos brasileiros tomam algum tipo de água tratada, desde de um tratamento mais simples até o mais sofisticado. Sim. 50%. Então, assim, aqui, imagina mundo, né? Assim, o que tem para fazer no mundo. No Brasil ainda tem bastante. Então, com certeza. Estamos animados. Bom, Manuela, vamos falar agora na última parte da nossa entrevista. E aí você já deu uma demonstração durante o episódio todo de como a questão do propósito é importante, é relevante, a ideia de construção da conexão socioambiental com o negócio. Eu queria muito que você falasse um pouco de qual foi o desafio de guiar a empresa de um modelo que era centralizada no resultado para fazer essa conexão com uma cultura conectada ao propósito. Eu acho que é uma jornada que começou com essa coisa de, vamos olhar o motivo pelo qual a gente acorda todo dia para fazer o que a gente faz. Então, essa história do propósito, né? Cuidar da água para transformar as vidas. Isso foi um guia importante para o negócio, para a gente desenvolver os nossos novos processos, a nossa visão de futuro, posicionamento estratégico, tudo isso. E eu acho que à medida que você começa a executar essas coisas, você começa a fazer, a cultura ela vai entendendo, né? Eu acho que o desafio é como é que a gente faz isso gerando resultado, né? Eu acho que esse é o grande tema. Como que a gente faz uma coisa que faz sentido, que entrega valor, que gera impacto positivo, continuamente, gerando resultado? Porque é o resultado que vai ajudar a gente a seguir fazendo isso, né? Sem resultado, acaba, não tem como, né? Sim. Então, eu entendo que, assim, como é que a gente vem calibrando isso, né? E esse é o desafio do dia a dia, né? Das decisões que a gente toma. Então, a gente avança aqui, é a história do ônus e bônus. Avança aqui, mas ali não. Depois avança lá, mas aqui não. Então, e vai indo. Eu acho que uma das coisas que eu entendi também, até uma das coisas que eu acabei não citando, mas acho que é legal como exemplo aqui, né? A gente fez uma ação no ano passado, no Dia Mundial da Água. Ano passado não, 2 anos. Onde a gente fez um projeto em rede, né? Com, por exemplo, a SDW, que é uma empresa de impacto social que leva água potável para o semiárido brasileiro, né? Então, a gente fez uma parceria com eles. A gente trouxe uma série de executivas, mulheres, né, do mercado, vocais, né, que acreditam, né, tipo, que é importante a gente gerar impacto positivo para além do que a gente faz no nosso dia a dia. E a gente levou para mais de 300 pessoas, né, no sertão da Bahia, água boa para beber para o resto da vida. Isso muda
isso muda significativamente a vida dessas pessoas, né? Então, e estão muito longe da gente, né? E como é que a gente fez isso? A gente não fez sozinho. Então, eu acho que trabalhar sempre, não sempre sozinho, mas ampliando para o que mais a gente pode fazer em conjunto, faz a gente cumprir esse sentido também, de modo que a gente assegure que a operação do dia a dia, né, esteja ali saudável, andando, tal, não sei o quê, ao mesmo tempo que a gente faz o bem, né? Então, Legal. acho que conectando então já com o que você está trazendo, né, a gente está agora trabalhando num modelo de co-CEO, né? E eu acho que esse modelo, ele é um modelo que eu tenho aprendido muito, assim, tem sido incrível, porque eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com uma pessoa bastante diferente de mim, né, no estilo de liderança, mas é uma executiva, uma pessoa que teve toda a formação, né, executiva e muito experiente, e isso tem agregado muito valor, né, para o negócio, tem agregado muito valor para mim também, né, para o meu desenvolvimento. E aí vem o que a gente estava falando da complementariedade de perfis, né, e como que juntos a gente pode, cada um na sua força, a gente se complementa e a gente vai mais longe, a gente toma decisões muito melhores, né. Então, eu acho que tem muito a ver com isso também que você está trazendo, né. Então, o significado junto com o resultado, essa dinâmica de juntar as coisas, de integrar Sim. as coisas. Porque as pessoas pensam, uma coisa ou outra. Mas né? Sim. E isso se conecta, inclusive, esse trabalho que você está fazendo com o Sérgio Tavares, né? Aqui também é do Seus Legacy, da nossa comunidade. Se conecta justamente aquele papo dos dois pratos, né? De você trazer esse equilíbrio, né? Então, um trabalho harmonioso. Por que você acha que, fazer uma pergunta que nem tá na pauta, assim, por que você acha que o formato de co-presidência talvez não seja tão popular, assim, quanto... Porque é difícil, né? Casamento é fácil, que pergunta. Cara, é difícil. Eu acho que, assim, difícil não, acho que tem seus desafios, né? Eu acho que é o exercício diário de abrir mão, às vezes, de coisas que você achava que tinha que ser feito do seu jeito, né? Então, acho que tem o processo da maturidade, da humildade. Eu acho que tem a coisa de não achar que... Assim, não melindrar com o outro, não levar pro pessoal. O foco sempre tem que estar, cara, no negócio. O que gera valor pro negócio? O que gera valor para as pessoas? E aí eu acho que a grande coisa que aconteceu comigo e com o Sérgio nessa jornada, né? Que tem acontecido, né? Porque é uma construção... Assim, muita transparência, né? Um diálogo muito aberto, é falar as coisas que tem que falar na hora que tem que falar, mas ter um alinhamento, sobretudo, de visão de futuro para o negócio, muito alinhada, e, sobretudo, de visão de mundo também, né? E compartilhamento de valores. Se você tem compartilhamento de valores, se você tem visão de mundo alinhada, se você consegue entender e querer ir para o mesmo lugar, facilita muito o modelo de co-CEO. Né? O problema é querer fazer uma jornada dessas sem estabelecer esses combinados, né? E conversar sobre eles. Então, eu acho que, assim, talvez dê mais trabalho, né? Talvez tome mais tempo. Entendi. Talvez exija mais das pessoas. Mas a minha experiência tem sido incrível. Legal demais. Bom, a gente está chegando no fim, Manuela. Antes de fazer a última pergunta, acho que vale um comentário, assim, dessa trajetória que você dividiu com a gente hoje, sua vida profissional e também uma boa parte da pessoal. É um tour de force que as pessoas têm muito a aprender. Então, agradeço demais você ter dividido esse tempo e dividido um pouco da sua história com a gente. E para a gente finalizar essa nossa conversa, eu queria perguntar para você, quando você olha tudo que você transformou culturalmente a empresa, o que você gostaria que fosse lembrado como a sua marca pessoal, a sua assinatura? Cara, eu gostaria muito que a empresa tivesse essa capacidade de aprendizado contínuo, né? A partir do contexto de mundo que ela está, para que ela seja relevante, para que ela faça sentido. E isso vai vir pelas pessoas, né? Então, essa capacidade de aprender
e a capacidade de se adaptar, de mudar, né? Então, para mim, e isso, assim, para mim, o mais importante é pensar isso no contexto, né? Qual é o impacto que esse negócio tem que ser importante. O mundo não tem mais espaço para negócio que não seja relevante e importante coletivamente, né? Para além dos muros dela, né? Então, assim, é uma empresa que faz o bem, cara. É uma empresa que faz sentido para o mundo, que muda a vida das pessoas para melhor. Então, eu acho que eu queria deixar isso, sabe? Muito bom. Eu estava falando de quantas pessoas ajudaram a Europa, né? E me ajudaram no processo, né? E eu acho que se hoje eu estou aqui é porque essas pessoas existiram. E eu acho que a Fundação Dom Cabral, com o Legacy, é parte importante desse processo, né? Então, eu chego no Legacy em 2017 e, pô, estamos, né? Quase 2026 já. E eu acho que foi muito relevante para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, né? Mas, sobretudo, tipo, encontrar ali uma rede, né, de executivos, de presidentes, um lugar seguro onde a gente pode compartilhar a nossa visão de mundo, a nossa visão de futuro e a gente pode se fortalecer mutuamente, sabe? Eu acho que esses lugares, eles são muito energizantes, eles são muito importantes na jornada, sabe? E eu encontrei o Sérgio, né, o co-CEO que está comigo hoje, nessa jornada do Legacy, né? Conheci ele há um tempo atrás já e calhou da gente conseguir fazer isso acontecer agora. Então, eu só queria deixar esse agradecimento e agradecer a vocês, né? Oportunidade de estar aqui. Toda vez que a gente se escuta, a gente aprende um pouco mais também, né? Então, obrigada, uma honra. Eu que agradeço. Bom, a gente está chegando no final, então, Manuela, você gostou de estar aqui? Maravilhoso, gente. Eu falo demais, né? Desse tipo de pessoa que a gente gosta. Corte pra caramba pra fazer, né? Muito obrigado mesmo por estar aqui. Obrigada. E obrigado a você que nos assistiu até esse momento. Muito obrigado mais uma vez por estar nesse encontro mensal aqui no FDC Legacy Talks. Se você ainda não ouviu os outros episódios dessa série, a temporada já está acabando, você não assistiu ainda os outros episódios, acesse o site sejarelevante.fdc.org.br, além do YouTube, do Spotify, também da Fundação Dom Cabral. E a gente se encontra no próximo mês. Um grande beijo e até lá. Olá, eu sou o Tomás Castilho, apresentador do FDC Legacy Talks, uma iniciativa do CEOs Legacy composta por líderes empresariais e capitaneada pela Fundação Dom Cabral para a construção de ações relevantes e sustentáveis para a sociedade, empresas e meio ambiente. O FDC Legacy Talks é uma parceria com o Futurum Group, gestora de capital e hub de inovação de atuação global, que conta com estrutura de ponta para empresas, investidores e empreendedores.